Vamos lá, pessoal, o assunto de hoje, ele perpassa, ele vai além do meio, ele vai além do BDSM. Vamos falar sobre falta de conhecimento e como isso influencia também no meio. Vamos lá. Várias vezes, conversando com pessoas conhecidas do meio, nós chegamos à conclusão do quanto algumas pessoas se apresentam sob títulos e rótulos com um conhecimento tão vazio do meio que, honestamente falando, chega a ser triste. Eu vou dar alguns exemplos. Alguns supostos praticantes, tops, criticam a bandeira do BDSM, dizendo que é coisa de homossexuais, mostrando uma posição totalmente homofóbica e errada sobre o meio. No meio não cabe nenhum tipo de preconceito, ainda mais nesse sentido, pois foi a comunidade Letter, os homossexuais que gostavam de couro, que criou a ideia do BDSM, a ideia do SSC. E aí, vamos à consideração. Se o tal cara lá, o suposto praticante, se diz praticante de BDSM, como ele pode criticar as pessoas que fundaram o movimento do qual ele diz fazer parte? Qual que é a lógica disso? Num outro Instagram que eu tive, há muito tempo atrás, eu já tinha falado sobre o Triskelion, por exemplo. E essa postagem, logo ela vai aparecer por aqui, eu vou explicar um pouquinho o que é o Triskelion para vocês. Mas esse é um outro ponto que eu acho interessante. E aí, mais uma vez, entra uma discussão que nós já tivemos, que nós já acompanhamos, já observamos no meio, de alguns supostos praticantes que fazem a tatuagem do Triskelion pelo corpo, mas não sabem o significado. Ah, mas por que ele tatuou o Triskelion? Ué, porque é o símbolo do meio. Ok, mas por que ele é o símbolo do meio? Ah, não sei, faz aquela cara de paisagem, sabe? São as frases que comumente nós ouvimos nesse sentido. Ou seja, muita gente se dizendo praticante, mas que não entendem, não conhecem, e por vezes fazem questão de não conhecer o meio. Como assim, Stava? Vamos lá. Se você se diz parte de algo, isso eu falo para todo mundo, se você se diz parte de algo, mas não sabe as origens, critica quem criou e ainda por cima não tem ideia do que o símbolo daquele movimento significa, você está fazendo o que ali? Tá de sacanagem. Isso é para tudo na vida, não é só pro meio. Eu vejo muita gente usando do BDSM para conseguir ações fáceis por aí, se dizendo top isso, botam aquilo, mas não sabem nada sobre a história do meio, sobre a história do SSC, sobre o significado, sobre as regras, sobre as bases, sobre os protocolos. Tem preguiça de estudar e de entender. Ah, mas estava ali, qual é o problema disso? Simples. Se você quer fazer parte de qualquer grupo social, o mínimo que você deve entender são as origens daquele grupo, suas ideias, seus símbolos, suas regras, do que e o porquê ele fala. Ou por acaso você pratica algum esporte, joga bola sem saber as regras? Você dirige sem saber as leis de trânsito? Você por acaso se envolve em grupos sem saber para que eles servem? É isso, gente. Use o cérebro. O BDSM não é espaço de achismo e falta de informação. Estudem, não tenham preguiça, entendam. Antes de serem praticantes de alguma coisa, você tem que saber tudo sobre aquela coisa. Você tem que entender aonde você está se metendo, aonde você está se enfiando. E essa dica de hoje vai para além do meio, vai para além do BDSM, vai para tudo na vida, tá bom? Se vai fazer parte de algo, estuda, entenda o que aquilo significa, entenda o que aquele grupo fala, entenda as suas origens, para aí você fazer parte dele de uma forma segura. Valeu, galera. Até a próxima.